O Fluminense já anunciou a contratação do zagueiro Manuel, que vem do Cruzeiro. Mas aqui no Raio-X, né, do Raiz Tricolor, você vai saber exatamente, com opiniões embasadas de quem viu o jogador jogando de perto, como joga o zagueiro que é o novo cão de guarda da zaga tricolor. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, muita produção de conteúdo, já temos outros Raio-X no ar, né? Já temos de David Braz, de Wellington, de Rafael Ribeiro, de Samuel Xavier, já temos aí também no ar Raio-X de Casares e vamos fazer de todas as contratações do Fluminense para essa temporada. Beleza? Agora sim, vamos embora falar de Manuel. Bem, o zagueiro Manuel Messias Silva Carvalho, que tem 31 anos, chega ao Fluminense depois de rescindir com o Cruzeiro, vir jogar no Flu por um contrato de 2 anos, ou seja, seu contrato vai até abril de 2023. O zagueiro que vinha jogando pelo Cruzeiro agora chega ao Fluminense. E bem, voltando lá do início, 31 anos, eu lembro de Manuel quando eu tinha 14 anos. Lembro de Manuel ali em 2009, quando ele sobe pro profissional do Atlético Paranaense, fez a base toda no Atlético ali, e sobe, e em 2010, as grandes notícias de que Manuel e Rodolfo formavam uma das melhores zagas do Brasil. Bem, pelo menos foi assim que foi encarada no segundo turno do Brasileirão daquele ano, e em alguns anos seguintes, principalmente acerca de Manuel. Ainda jovem, né, enfim, com menos de 20 anos, Manuel era um dos zagueiros mais destacáveis do Brasil naquele momento. E o Atlético sabia disso, segurou bastante o zagueiro, e só em 2014, já com 24 anos, é que ele foi sair do Atlético. Já um dos melhores zagueiros do Brasil, tendo recebido o prêmio do Brasileirão, inclusive, por isso, sendo sondado ali por várias vezes por Filipão para ser convocado para jogos da seleção brasileira, Manuel rescindiu seu contrato. Após a eliminação na Libertadores, Manuel ia rescindir seu contrato. Após a eliminação do Atlético Paranaense na Libertadores de 2014, teve uma nota do Atlético Paranaense que disse o seguinte: comportamento mostrado das declarações constantes e claras que pretende sair e não mais continuar vestindo a camisa do clube que lhe acolheu e lhe deu todas as condições desde 2006 para se tornar o jogador profissional. Isso é uma descrição de Manuel. Bem, ao que tudo indicava, o jogador começava a treinar em separado, né? Treinava separado e seria rescindido seu contrato, que era até 2015. Mas o Cruzeiro chegou, houve uma negociação com o Atlético e o Cruzeiro comprou 40% de Manuel por 2 milhões, quase 2 milhões e meio de euros. Foi, naquela época, a 4ª compra de zagueiro mais cara do Brasil. Só atrás de Dedé, de Gil, enfim, e de Hever pelo Atlético. Ou seja, são pouquíssimos zagueiros que tinham aquele valor. Manuel tava com moral. E bem, aí a gente inicia a trajetória no Cruzeiro e eu trago pessoas pra falar aqui. Na sequência aí, vocês vão ver tanto Phelps, que é do canal Que Jogada e é cruzeirense, e tanto o Valdir Virjão, que é do canal Cruzoeiro, que é também, obviamente, cruzeirense. As duas opiniões sobre esse período inicial de Manuel no Cruzeiro. Então, galera, eu sou o Phelps do canal Que Jogada. O Gabriel, ele tem uma parceria com o Fio também no canal 20. E eu sou o parceiro do Fio lá no Que Jogada. Só para divulgar aqui nas redes sociais, @Phelps na QJ, lá no Instagram, no Twitter, no TikTok, @Phelps. Cara, o Manuel, ele veio do Atlético Paranaense em 2014, talvez? Talvez 2014. E a torcida tinha uma expectativa muito alta nele, porque ele fez uma campanha com o Atlético Paranaense na época. Ele era um cara promissor no Atlético Paranaense, que o Brasil inteiro estava de olho nele na época, e o Cruzeiro conseguiu contratar o Manuel estava muito bem no Atlético Paranaense. Enfim, veio pro Cruzeiro. Eu acho até que ele começou bem, mas depois foi caindo o rendimento. Também a zaga do Cruzeiro costumava ser muito boa, né? O Dedé em grande fase, o Léo, enfim. E o Manuel foi perdendo espaço no Cruzeiro, e um pouco da torcida ali também estava criticando um pouco o Manuel, porque ele perdeu aquela questão do que ele tinha no Atlético Paranaense, né? Todo mundo gostava dele jogando, e ele meio que decaiu um pouquinho com o passar do tempo no Cruzeiro. Saiu do Cruzeiro, eu acho que ele saiu direto pro Corinthians. Acaba o empréstimo dele, o Cruzeiro reempresta ele para a Turquia, e aí ele volta pro Cruzeiro, porque não tinha opção, ele era jogador do Cruzeiro, o Cruzeiro não conseguiu vender, não conseguiu emprestar, enfim, e ele reintegrou o elenco do Cruzeiro, né, o elenco que ia enfrentar essa Série B.
Fala Gabriel, fala aí torcida do Fluminense do canal Raiz Tricolor, tamo junto, aqui é o Valdir, mais conhecido como Virgão também nas redes sociais, eu sou do canal Cruzeiro. Fazer um breve comentário aqui então sobre o zagueiro Manuel. Ele chegou aqui no ano de 2014, naquele ano do bicampeonato brasileiro do Cruzeiro, ele veio do Atlético Paranaense, um contrato longo de 5 anos com o Cruzeiro, e durante todo esse período, o Manuel nunca chegou a ser o zagueiro titular absoluto do Cruzeiro, ele era muito mais um titular ocasional, dependendo às vezes de uma contusão de um outro zagueiro ali. O principal jogador durante esses anos acabou até sendo muito mais o zagueiro Léo, a gente teve Bruno Rodrigo, a gente teve Murilo, teve vários outros zagueiros que tiveram à frente do Manuel ali. Ele acabou sendo também emprestado, ele foi para o Corinthians, né? Ele não estava naquele time do Cruzeiro que foi rebaixado no ano de 2019 e ele acabou sendo emprestado para o Corinthians. Bem, vocês vão perceber que eles não falaram muito de Manuel nesse início, né? Tanto Phelps quanto o Valdir ficaram ali muito e tal, mas porque não foi um período marcante de Manuel. Isso é bem claro, esses primeiros anos de Cruzeiro. Ele foi muito coadjuvante, até fez temporada em que jogou mais de 40 partidas, como na temporada de 2015, mas não foram jogos em que ele de fato era titular. Em nenhum momento ele assumia titular, a titularidade total. Era muito porque Dedé, se conta um dia, você não tinha uma confiança total. Bem, em 2016, o Cruzeiro chegou a recusar uma oferta do Besiktas por Manuel, divulgada pela imprensa na época, de 4 milhões de euros. Era quase o dobro do que tinha pagado 2 anos antes. O Cruzeiro recusou. Aí vem, enfim, toda a trajetória do Cruzeiro e em 2019 ele é emprestado ao Corinthians. E para falar desse período dele, desse ano dele ali no Corinthians em 2019, eu trago o Rodrigo Vessone, que é lá do meu timão, para poder falar desse período no Corinthians. Fala galera aí do Raiz Tricolor, um abraço aí para todos vocês. Pois é, vamos falar do Manuel. O Manuel teve uma passagem, eu diria, só regular pelo Corinthians. Falar que ele foi muito mal, ele não foi, mas também falar que ele foi muito bem, eu estaria mentindo. É um jogador que a torcida do Fluminense pode esperar com bastante vontade. É um jogador zagueiro. Não tem muita técnica, tenta sair jogando lá de trás, mas tem dificuldade e é muita força física. É daquele zagueiro mesmo, que se precisar vai dar o bicão, vai dar o chutão. No seu corpo, na força física, consegue se virar ali diante de centroavantes até mais posicionais, aqueles centroavantes como o Fred, por exemplo. Ele se vira melhor até do que um cara rápido. Ele tem mais dificuldade, porque o porte físico dele é para pegar mais esse tipo de centroavante mais fixo e não aqueles de muita mobilidade. Tem uma coisa legal que ele ficou marcado no Corinthians também por um feito que são poucos que conseguem, que é fazer 3 gols, um gol no São Paulo, um gol no Palmeiras e um no Santos. Ele fez 3 gols de cabeça, um em cada rival, e isso na história é muito raro. Realmente é muito raro que um jogador consiga fazer pelo Corinthians gols nos 3 rivais. E ele conseguiu, deixou essa pequena marca aí no Corinthians, além do título paulista de 2019. Valeu? Um abraço para vocês aí, até a próxima. Vocês vão ver que tudo isso que o Vessone falou, zagueiro, regular, fazedor de gols, vai se repetir quando a gente voltar a falar de Manuel na última passagem dele, na mais recente pelo Cruzeiro. Só que antes tem aquele caminhozinho ali que ele faz pra Turquia, vai lá, joga um jogo, plena pandemia, isso complica muito o período de empréstimo dele, ele volta pro Cruzeiro, e aí bem, vamos na sequência agora, com a opinião do Cruzeiro e logo depois com a opinião do Phelps, pra gente poder ver como que se balanceia bastante mesmo essa situação de Manuel. Quando ele volta para o Cruzeiro no início do ano, novo empréstimo, ele foi lá para a Turquia. Não conseguiu se reafirmar lá, teve problemas também com o futebol turco e tudo. Ele acabou voltando aqui pro Brasil, ficou no Cruzeiro na Série B e aí que veio o destaque do Manuel depois de todo esse longo período. Ele foi um dos principais jogadores do Cruzeiro ali, ele ajudou muito, era o xerifão da zaga do Cruzeiro, ele jogava ali ao lado do Kaká e essa saída dele foi meio que conturbada, mas dá para entender que é pelo fato de coisas com a diretoria do Cruzeiro que vem acontecendo muito problema ainda com negociações com jogadores, né? E em questões salariais também, né? O Manuel ele tem um salário bem alto, segundo informações, gira em torno aí de 400 mil e o Cruzeiro ainda não tá tendo condições de pagar salário para esses jogadores. Mas é um bom zagueiro, não é um espetacular, um ótimo zagueiro, mas ele é bom, ele tem força, consegue fazer gols também. Aqui no Cruzeiro era o cara que tava mais fazendo gols também pelo Cruzeiro, ele sobe muito pra grande área, numa cobrança de escanteio ele pode fazer um gol, ele pode fazer a diferença e na marcação ele é bem seguro. Bom, mas pelo menos o que foi nessa última temporada dele, né? Agora, se tratando num todo, não é esse cara todo
aqui no Cruzeiro, mas quem sabe não pode ser aí no time do Fluminense. Fechou? Espero que vocês tenham gostado dessa informação, como torcedor aqui, falando sobre o zagueiro Manuel. Um grande abraço a todos e quem quiser conhecer o canal Cruzeiro, joguem nas redes sociais inteiras, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Cruzeiro, e acompanhe o nosso trampo aí. Um grande abraço. Valeu, Gabriel. Tchau. Dentro desse novo perfil de Cruzeiro, eu acredito que o Cruzeiro foi importante para ele e ele foi muito importante para o Cruzeiro. Ele fez parte dos poucos jogadores experientes que a gente tinha. Ele acabou pegando isso como uma liderança. Ele era um líder no Cruzeiro nesse momento que a gente está até ele sair para o Fluminense. E a torcida estava gostando da postura dele. Ele estava bem em campo. E é um cara que tinha essa postura de líder, né? Então o Manuel, nessa segunda passagem dele pelo Cruzeiro, agradou muito. E era um dos poucos jogadores ali que a gente tinha uma segurança. Então eu acho que o Fluminense está trazendo um jogador que vai ser uma incógnita para o Fluminense, que eu sei que vocês estão bem de zaga aí, mas vai ser uma incógnita porque o Fluminense é um time que está na Libertadores, né? Tem um desafio diferente do Cruzeiro. Ele está na Série A, tá na Libertadores, enfim. E no Cruzeiro, talvez pro Cruzeiro, pro Manuel fosse um pouco mais... Não sei se fácil não é a palavra porque tem pressão, né? Mas ele sendo um jogador. O nível é mais baixo, né? O nível era mais baixo na Série B. Não é que o nível é mais baixo, é que ele, pro elenco, ele era muito bom, sabe? Então, todo o contexto. E muito experiente, exatamente. Então ele entregava muito para esse elenco do Cruzeiro. Então por isso que a torcida tava feliz com ele. E ele tava jogando bem, tá? Não é também uma forçação dizer que ele não tava jogando bem, porque ele tava jogando bem. Tava seguro, inclusive. Foi uma baita perda pro Cruzeiro. Então, assim, a minha visão que eu tô tendo, cara, com todos esses, o seu último até que tá passando esse pedaço, é de que, assim, Manuel, quando ele ficou no Cruzeiro, o Cruzeiro fazendo Série A alta, né? Ele tava fazendo ali 2015, 2018, faz Série A alta. Ele era um bom reserva, que a todo momento estava sendo acionado, era titular às vezes e dava conta do recado. E aí, quando ele vai pra Série B... Quando você tem um Dedé titular bem, obviamente a torcida se preocupava com o Dedé. O Dedé, com questão de lesão, a gente tem que ter sempre um bom zagueiro ali para fazer essa parte que o Dedé fazia. Mas o Manuel, ele era um bom reserva. Não tem como não falar que ele não era um bom reserva. Que eu não sei se ele conseguiu evoluir nessa passagem rápida que teve pelo Cruzeiro, nessa segunda passagem, e se ele ia poder agregar e brigar por uma titularidade no Fluminense. Não sei. Eu acho que é uma incógnita. Eu acho que ele pode chegar no Fluminense, pode ser um bom reserva, ou então ele pode chegar e incomodar quem é o titular. Essa frase final, pelo menos, deixa a torcida um pouco tranquila, então, nesse ponto, porque... Não, ele não é um péssimo jogador, tá, gente? Ele não é aquele cara que você vai falar assim, pelo amor de Deus, esse cara não. Eu acho que o Manuel tem um porte bom, um físico bom, e é um cara correto, mas é um cara que vestiu a camisa do Cruzeiro, representou o Cruzeiro mesmo na Série B, deixou o sangue em campo, e é isso. Essa é a minha referência do Manuel. Bom, gente, só para lembrar para vocês, para se inscreverem lá no Que Jogada, me seguirem nas redes sociais. Eu sei que eu sou cruzeirense, não sou tricolor, mas eu faço conteúdo legal para vocês de futebol também. Então é isso. Gabriel, parabéns aí pelo canal e muito obrigado pelo convite. Bem, como sempre aqui no final, trouxe opiniões de cruzeirenses e de pessoas que cobrem o Corinthians e cobrem o Cruzeiro, pra gente poder fazer um veredito total. De novo, sobre Manuel, a gente tá contratando um zagueiro dentro do espectro do Fluminense, reserva. A gente está contratando um zagueiro porque a zaga Nino e Lucas Claro, ninguém, pelo menos nesse início de ano, duvida de que essa zaga vá mudar, ok? Então a gente tem que analisar isso. A gente está contratando uma opção para entrar. É óbvio que não é porque é reserva que vai ser ruim, porque uma hora a gente vai precisar usar. Nino vai para a Olimpíada, Nino pode ser vendido também, uma lesão, enfim, a gente não quer que aconteça, mas pode acontecer. E vale destacar sobre o Manuel que, olhando isso tudo e com a imagem que a gente já tem dele, dá pra dizer que seria titular em vários times da Série A. E até o que eu falo com o Phelps, na Série A alta, ele pode até ser banco, na Série A baixa ele é titular. E hoje a gente pode se dar o luxo disso, de ter um jogador desses no banco, um jogador que há 2 anos atrás era titular absoluto do Fluminense. Ele lembra também, vale destacar, uma reposição a Digão, esse zagueiro mais forte, mais parrudo, mais de jogada, que até faz gol, não é espetacular, mas é seguro. Lembra um pouco a saída de Digão, que foi pra Tailândia, uma reposição a esse tipo de jogador. Eu acho a contratação hoje, no cenário que foi, 2 anos, considerando que não haja um aumento tão grande, porque Manuel tinha um salário altíssimo no Cruzeiro, que não haja um aumento tão grande na folha salarial, considero uma boa reposição a Digão e é de fato, como o Phelps fala, um zagueiro que pode brigar por uma titularidade no Fluminense. E assim, se isso acontecer, eu tô muito feliz, porque a gente vai ter 3 zagueiros pelo menos no nível alto
e é o que a gente espera. Esse ano é ano de Libertadores no Fluminense. Mas não é só Libertadores, é ano de Brasileirão, é ano de Copa do Brasil. E a gente precisa ter um elenco para não ficar dependendo muito dos jogadores. Quero ver Manuel em campo, quero ver Manuel jogando, ainda não vimos, obviamente, isso aqui é o pré, mas as informações que vêm, não vou dizer que me animam, mas reforçam o posicionamento que eu já tinha sobre ele. Um bom zagueiro para um time reserva de Série A. E um bom zagueiro para quem tá na parte de baixo da Série A como titular. Como a gente quer jogar a parte de cima, sendo nossa reserva, já fico feliz. Então é isso daí. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike, opção sua. Mas comenta aqui embaixo sua opinião sobre Manuel. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu! Sou o Phelps, sou tricolor. Cara, esse tricolor aí falando que sou tricolor. Aí, confundi raiz tricolor com tricolor. Você vai botar isso? É claro que isso vai entrar, essa parte vai ter que entrar. Eu sou cruzeirense, porra. Aqui, ó, Cruzeiro, cara. Cruzeiro, sou cruzeirense. Eu fui falar o nome do seu canal, confundi tudo aqui, mas tá tranquilo. Ele me chamou aqui pra falar do Cruzeiro, pô.